Um bom dia para todos vocês. Que bom poder estarmos aqui neste domingo, semana do Círio, semana dessa quadra maravilhosa que estamos vivendo, do nosso Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E hoje, de modo assim muito especial, nós vamos falar sobre a juventude, a presença do jovem na igreja, a presença da juventude na nossa Arquidiocese de Belém. Por isso nós estamos aqui acompanhados do nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis, e também a jovem Eduarda. Bom dia. Bom dia, padre. É um prazer estar aqui com o senhor hoje. Dom Antônio. Bom dia, Dom Paulo. Muito obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar com o senhor. A sua saudação, né? Porque Dom Bosco nos ensinava isso, né? E quando tinha um bispo, era ele que dava a saudação do boa noite, do bom dia. Então... Essa era uma estratégia que Dom Bosco usava para educar, sempre educando. Dom Antônio, o senhor que está acompanhando a juventude, não só na nossa arquidiocese, mas na CNBB, né? Como o senhor está vendo assim, a presença da juventude hoje na igreja? Olha, de modo geral, nós podemos dizer que há um certo ânimo muito forte, né? Pelo Brasil afora, nós estamos contemplando, dentro da Igreja Católica, uma reanimação muito significativa da pastoral juvenil. Eu fiz parte da comissão da CNBB, né, que trabalhava com jovens. Hoje eu faço parte de uma comissão mais ampliada. Então nós temos mais ou menos uma visão em nível nacional, como as coisas estão caminhando. Após a pandemia, nós tivemos um impacto muito grande de tristeza, de pessimismo, de escondimento dos jovens, mas agora eles estão voltando. E aqui, na Arquidiocese de Belém, nós temos uma programação de uma pastoral juvenil muito viva, vibrante, uma pastoral juvenil pluridimensional, ou seja, que trabalha em diversas dimensões e não somente na dimensão religiosa e litúrgica. E isso é muito significativo. E no Círio, agora, tivemos a participação do jovem na Pluvial, né? E ontem, podemos dizer assim, a Romaria da Juventude, né? Como é que vocês estão vendo, assim, Eduarda, você como jovem, também presente nesse envolvimento do jovem, nesse momento tão importante da Arquidiocese? Esse ano o Círio ele teve um gosto especial. Eu acho que, além de participar do Círio, de toda essa festa que Nossa Senhora de Nazaré tem em Belém, servir nessa festa é ainda mais especial. Então, esse ano o setor Juventude assumiu o desafio de fazer pela primeira vez essa Romaria Fluvial. Então, nós tivemos um barco com 300 tripulantes. Foi um barco muito alegre, teve música, teve apresentação cultural, teve Santa Missa, então foi uma experiência muito rica e eu tenho certeza que essa experiência vai ficar para os demais anos. E a Romaria da Juventude, ela é essa grande expressão em massa da juventude da Arquidiocese. Então, todos os jovens da Arquidiocese congregam na Romaria para mostrar o amor, a devoção a Nossa Senhora de Nazaré. Então, foi uma experiência incrível para todos nós. Agora, eu apresentei aqui, aliás, eu trouxe uma pergunta aqui, Dom Antônio, que foi aquele jovem que perguntou para Jesus: o que é que eu devo fazer para merecer a vida eterna? Né? Vamos colocar aí na tela essa primeira pergunta que nós vamos fazer aqui a Dom Antônio. Porque, Senhor, o que preciso fazer para merecer a vida eterna? É esse gosto, Dom Antônio, esse gosto de estar com Jesus. E Jesus deu a sua resposta. Será se essa resposta está sendo pertinente para hoje? Olha, sem dúvida, eu creio que tanto a resposta de Jesus quanto a pergunta provocadora desse jovem nos levam a pensar que precisa de um certo merecimento para entrar no céu. Ou seja, nós temos que querer, nós temos que desejar. Não basta simplesmente o dom da fé, é necessário o esforço da caridade. E o esforço da caridade significa boas obras, atenção aos pobres, fazer o bem, ser honesto, ser justo. E o primeiro compromisso é o dar sentido para a própria vida.
Então, se você, jovem, quer entrar na vida eterna, dê sentido para a sua vida. Deus é aquele que dá sentido para a nossa vida, ou seja, como nós podemos viver a nossa vida com dignidade? Certamente conhecendo a palavra de Deus e treinando-se na capacidade de fazer o bem, aprendendo a servir. Portanto, Dom Paulo, o dom da fé nos convoca para o amar e o amar servindo, né? Não podemos pensar numa fé ilusória, numa fé que é puramente carregada de sentimentos, sem o exercício da caridade, sem esse exercício da generosidade, da solidariedade, do serviço ao outro, sobretudo daqueles que mais precisam. Eu creio que na nossa arquidiocese, de modo geral, nós temos muitos jovens que já compreenderam esse caminho do sentido da vida, né? Porque estão com a beleza do dom da fé e dão sentido para a própria vida, servindo a igreja e servindo a tantas outras pessoas que precisam de carinho, de afeto, de amparo, de acolhida e assim por diante. E isso acontece, sobretudo, através das pastorais. E quais são os instrumentos, digamos assim, para que o jovem possa sentir esse gosto? Que a arquidiocese hoje, a igreja de modo geral, está oferecendo para a juventude. Olha, nós temos muitos instrumentos, né? A pastoral juvenil é o processo de evangelização e formação humana dos jovens. E essa formação e evangelização, como já disse anteriormente, é pluridimensional, tem muitas dimensões. Por exemplo, nós oferecemos em todas as paróquias o trabalho de atendimento litúrgico, né? As orações, a celebração da Eucaristia, os sacramentos, novenas e tantas outras formas orantes que nós temos de formação espiritual. A música, mas temos de engajamentos concretos, né, como a música, Ministério de Acolhida, as pastorais, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, pastoral da saúde, pastoral carcerária, pastoral juvenil em si e assim por diante. E dentro da pastoral juvenil podemos abrir uma chave com muitas outras atividades que nós temos. Uma delas, por exemplo, é o Centro Juvenil, que traz uma série de possibilidades de serviços, né, para os jovens, de modo geral. Nós vamos falar no próximo bloco, Dom Antônio, sobre o Centro Juvenil, né? Que é muito importante ter uma referência, né, de encontro. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para a Eduarda, que é a segunda pergunta que nós colocamos aqui na nossa tela. O que o jovem precisa fazer para ser protagonista da missão evangelizadora? Você, como presente lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, santuário, né? Nossa Senhora da Graça em Ananindeua, você como protagonista. Acho que o jovem hoje, para ele assumir esse papel, ele precisa parar de esperar um pouco e tomar as rédeas daquelas decisões. Eu lembro que quando eu entrei nesse serviço de liderança, eu tinha 14 anos, mas hoje eu ainda sou jovem, padre. Tenho 22. Eu lembro que eu queria participar daqueles encontros, mas a gente tinha alguns desafios e eu falei, não, mas se eu quero que esses desafios sejam vencidos, eu preciso estar lá. Precisava colocar o meu ponto de vista. E hoje, quando a gente está nesse processo de formação de outras lideranças juvenis, a gente sempre fala disso, né? E o Dom Antônio sempre pega também muito no nosso pé, puxa a nossa orelha de não esperar demais, ir e fazer. Tomar a frente, ir para frente com coragem. E é dessa forma que hoje o jovem, ele tem que assumir esse papel de liderança e correr atrás de fato. Não esperar só do padre, não esperar só das lideranças adultas da paróquia, mas ir atrás e fazer. Se naquele momento ele está tendo uma barreira, ele tem que ir como um bom jovem que é, porque a gente sabe que a juventude ela é criativa, ela vê várias formas de fazer com que aquilo aconteça. Então, uma das coisas que eu sempre aprendi nesse processo de liderança que nós estamos dentro do setor juventude é esperar menos e fazer acontecer. Eu acho que isso vale para toda a juventude como um todo, porque é um processo de formação humana e que não ensina somente a nossa parte espiritual dentro da igreja, mas vale para a vida profissional, vale para a vida familiar, vale para a vida pessoal também. Correr atrás e não ficar esperando tanto, padre. Olha só que maravilha, né? Desse testemunho da Eduarda aqui conosco, mas nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já.
equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura, com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite, pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua, Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. Qual seria o perigo para um jovem alcançar o seu ideal? Essa pergunta aqui é pertinente. Qual o perigo? São tantos riscos, né, Dom Antônio, que os jovens estão sofrendo, sendo rodeados de todas as formas. Mas qual seria, digamos, um ou dois? De fato, essa pergunta é desafiadora, mas eu creio que podemos respondê-la de muitos modos, né? Primeiro, eu diria que é não despertar para a vida, para a beleza da vida. Porque a partir desse despertar para o sentido da vida, virão outros caminhos, outras estradas, né? É como um galho que gera outros galhos, né? E esses galhos vão produzir depois flores e frutos, de modo que se um sujeito não desperta para a vida, também não vai despertar, por exemplo, para a vocação, para o trabalho, para relacionamentos éticos, né, para a questão vocacional e assim por diante. Então isso aqui é fundamental, despertar para a vida. Mas eu diria, Dom Antônio, que o maior perigo, o senhor falou assim, uma árvore de tantos galhos, eu acho que o enxerto, eu acho que seria o maior perigo, né? Enxertar um jovem
com algo que não é próprio da vida, da natureza dele. Se ele desperta para a vida como dom de Deus, ele vai pouco a pouco tomando consciência crítica daquilo que é natural dele e daquilo que não é natural do ser humano, né? Então isso vai implicar também a negação da formação. É outro perigo, ou seja, aqueles que despertam para o sentido da vida e fazem um caminho de formação, eles adquirem um senso crítico, né? Uma consciência crítica capaz de levá-lo ao discernimento daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, como diz São Paulo, né? E isso vai implicar necessariamente um processo de formação, né? Agora vamos falar sobre o Centro Juvenil. Só apresente para a gente aí. Então, eu começo a dizer um pouquinho e depois a Eduarda pode complementar. Nós partimos do princípio de que a evangelização da juventude, como a evangelização de um modo geral, tem que ser pluridimensional, ou seja, tem que ser integral. Assim como a educação deve ser integral, também a evangelização deve ser integral, ou seja, deve permear, deve tocar todas as dimensões do ser humano, dimensão afetiva, dimensão intelectual, dimensão social, dimensão profissional e assim por diante, né? Então, de modo que um jovem evangelizado em profundidade vai se beneficiar através da evangelização. Como? Nas suas relações com os colegas, capacidade de relacionamento, capacidade de convivência, capacidade de orar, capacidade de respeitar credos, capacidade de conviver, capacidade de ser um bom profissional e assim por diante. Então, essa também é uma responsabilidade da pastoral juvenil. Não só ensinar a orar, ensinar a rezar ou manusear a Bíblia, é bem maior. A fé é muito mais exigente do que isso, né? A fé tem uma dimensão social, tem uma dimensão caritativa, tem uma dimensão ética. E nós deveríamos capacitar os jovens a partir da religião para tudo isso. E por isso nós pensamos no Centro Juvenil Arquidiocesano, ou seja, um centro que pudesse ser um ambiente de referência para a formação integral dos jovens. E onde fica? O Centro Juvenil ele fica ali no entroncamento, na passagem Rainha dos Corações, número 10. É ali próximo ao DENIT, também chegando ali perto do Castanheira. Então, é um ponto de facilidade para as diversas paróquias e ele sempre vai ser, nós estamos nesse processo de reforma, estamos construindo esse local, e ele sempre vai ser esse espaço, como disse o Dom Antônio, de referência, de trabalho, de comunhão. Então, dentro desse centro juvenil, nós vamos ter quartos para dormir, para retiros, nós vamos ter capela, vamos ter auditório, vamos ter áreas de lazer. Então, vai ser, de fato, um centro. Um centro, quando eu digo um pouco de cada coisa, para que a gente possa alcançar, de fato, a formação humana como um todo. Então, é um grande sonho que nós estamos lutando para que esse centro se construa. Esse ambiente será um ambiente de convivência juvenil, um espaço para os jovens, a casa dos jovens, digamos assim. De modo que todo final de semana nós estará aberto esse espaço para lazer, de modo geral. Portanto, para futebol, para vôlei, basquete, jogo de mesa e assim por diante. E já está acontecendo. Agora não, porque o pátio todo está cheio de material de construção, está sendo feito um processo de reformas bastante forte agora lá, né? Mas será assim. Mas teremos também salas, né? Sala para cursos, salões, teremos 2 salões e um auditório para 180 pessoas, né? São 2 pisos que nós teremos. E é muito importante que as empresas se aproximem de nós para serem parceiras. Olha uma coisa interessante. No início do ano, quando estava funcionando, um empresário da área da dança, né? Foi lá, você lembra? Da dança, foi lá e passou uma tarde com os meninos. Foi um espetáculo. Ele ensinando os meninos a dançar. No início, um pouco de timidez, havia mais ou menos 40, 50 adolescentes e jovens, e depois foi uma festa pública, né? Para dizer que ele já disse, olha, quando estiver pronto, contem comigo. A minha empresa quer ser parceira deste centro aqui. É bonito, não é verdade? E teremos também na área da iniciação profissional, educação profissional, psicologia, odontologia e tantas outras formas de formação para os jovens. Aquilo que poderá ser de benefício para os jovens, eu creio que será bem-vindo. Agora, Dom Antônio, é claro que quando se constrói uma obra como esta, né, um espaço, como podemos assim
apresentar para quem nos acompanha as pessoas que desejam colaborar. Quem deve procurar? Então, essa obra é uma obra da Arquidiocese, é uma obra da Arquidiocese. Nós temos o Pix da Arquidiocese, Obras Sociais da Arquidiocese de Belém, Obras Sociais da Arquidiocese de Belém. Daqui a pouco a Eduarda já vai me dizer qual é o Pix, né? Obras Sociais da Arquidiocese de Belém, e fazer o depósito que quiser. Nós temos ainda um significativo percurso pela frente, deveremos investir uns R$400 mil, né, para chegar mais ou menos à conclusão. Era um prédio que estava abandonado, era um prédio da CNBB, nós acolhemos esse prédio incomodado, fizemos uma reforma, os jovens trabalharam, os casais trabalharam, homens e mulheres trabalharam, estamos todos trabalhando, né? Fazendo mutirão. Também do Antônio vai lá com a enxada, com a marreta e tudo para trabalhar. Agora tem um grupo de profissionais lá trabalhando. Mas estamos agora com a perspectiva de fazer a cobertura, né? A cobertura. E nós vamos ter que ter estrutura metálica e telhas suficientes para cobrir todo esse espaço, né? Então, aqueles que quiserem nos ajudar, eu creio que estarão fazendo uma boa obra. Saiba que é penoso nós encontrarmos milhares de jovens, centenas de milhares de jovens presos, gerando um gasto imenso para a nação. E muitas vezes lá não consegue recuperar a própria moralidade e viver saudavelmente. Portanto, vale a pena nós apostarmos em iniciativas educativas preventivas. Então, você pode procurar a Arquidiocese. Tá? Nós temos também o Pix, se alguém quiser Tem anotar. aí o Pix? Temos. Vou falar agora, padre. Então, apresente aí o Pix. Você pode anotar aí no seu papelzinho, tá? Para ajudar a juventude da Arquidiocese. 01 563 864 0001 84. É o CNPJ das Obras Sociais da Arquidiocese de Belém. Vou repetir. 01 563 864 000184. Muito bem, então você pode fazer a sua colaboração, certo? A sua empresa, a sua família. É muito importante ter esse espaço juvenil da nossa Arquidiocese de Belém, como o Dom Antônio está aqui conosco, a Eduarda também, falando sobre esse grande projeto, tá certo? Mas vamos para o intervalo, voltamos já já. Controle de acesso possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite, pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua, Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco.
Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. Muito bem, agora você pode colaborar, fazer parte desse grande projeto, tá? A Eduarda vai dizer novamente aí o Pix, né? O Pix para que todos possam anotar, certo? Vamos ter aí na tela o número do Pix que você pode fazer a sua doação para o Centro Juvenil, que tem uma previsão, Dom Antônio, de ficar concluído? Olha, nós sonhamos para dezembro. Vamos ver. Estamos lutando contra toda a esperança, se nós conseguimos recursos necessários para acelerar a obra antes do inverno. Essa é uma preocupação grande. Muito bem. Agora, Eduarda, você deu uma mensagem sua, como jovem, como protagonista, né, inserida aí na juventude. Dê uma mensagem para todos. A minha mensagem hoje é para incentivar os jovens, investir neles, mas na prevenção, para que a gente não tenha que cuidar deles depois, mas sim cuidar para que eles não se percam, cuidar para que eles não percam o sentido da vida e que principalmente as encontre, nesse sentido que dá vida, nesse sentido que dá ânimo, que vai para frente, que corre atrás, que tem coragem. Então hoje você que é adulto, você que é avô, que é mãe, que é pai, esteja focado nos seus filhos, nos jovens que estão ao redor. Incentive eles a correr atrás, a serem jovens que têm de fato o sentido da vida. Agora, Dom Antônio, o senhor como nosso bispo da nossa arquidiocese e como Dom Bosco falava, o senhor que vai agora encerrar e dar a bênção e essa mensagem para todos os que nos assistem agora ao nosso programa Cristo Mais. Padre Paulo, muito obrigado por esse espaço tão significativo para nós e para os jovens de modo geral. O que é que eu posso dizer? Quando se fala de jovens, se fala muito de esperança, não é verdade? É verdade, jovem é esperança, mas jovens também é presente. É presente e com uma presença viva, cheia de energia, de entusiasmo, de paixão, de sonhos, de saúde. Pois é, toda essa beleza que está no coração e na mente dos jovens deve ser colocada a serviço da igreja, a serviço da sociedade. Mas para isso, como dizia a nossa amiga Eduarda, precisam ser ajudados, não é verdade? Precisam ser ajudados. Que Deus possa abençoar todos os jovens com o nosso incentivo, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até domingo. Tchau, tchau.